projetos de engenharia de produção em hospitais e unidades de saúde. Ao longo desta apresentação, nós poderemos observar como cada caso foi analisado a partir dos exemplos que serão apresentados nos projetos 1, 2 e 3. Teremos depois a conclusão e logo posterior, ao longo dos créditos, poderá ser observadas referências dadas a cada autor. O primeiro projeto apresentado foi desenvolvido pela Medicina Júnior, principal empresa júnior do curso de Medicina da Universidade de São Paulo. A instituição atendida pelo projeto foi o Hospital das Clínicas da USP, mais especificamente o ambulatório. O projeto teve seu início em 2014, contudo, se estendeu até o ano de 2015. A empresa foi contactada devido à demora no atendimento e às longas filas de espera formadas por pacientes no ambulatório. Esses fatores prejudicavam o funcionamento do hospital e geravam desordem no ambiente médico. Para analisar o problema, uma pesquisa de campo foi feita. A equipe do hospital foi entrevistada e observações foram feitas. No entanto, uma enorme fila formada por funcionários chamou a atenção dos membros da empresa. Ao investigarem a situação, descobriram que se tratava de funcionários à espera de material impresso. Logo, descobriram que a fonte do problema poderia estar ali. No ambulatório existia apenas uma impressora central, que era responsável pela impressão de todo o material necessário para os atendimentos. Além do tempo gasto na fila, os funcionários do hospital ainda precisavam se deslocar até aquela região, o que gerava um aumento do tempo gasto com cada paciente. Depois de feita a análise, a solução proposta buscou mitigar o problema da impressora central. Foram implementadas diversas impressoras menores em cada consultório, de modo que o processo de impressão pudesse ser descentralizado. Após a implementação das impressoras menores, o tempo de atendimento foi consideravelmente reduzido e, como consequência, as filas de espera por atendimento também ficaram menores. Além disso, os consultórios passaram a ter uma maior independência e os profissionais deixaram de se deslocar para a impressão de material. O segundo projeto de engenharia de produção que vamos apresentar foi idealizado por duas técnicas da Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe, Isabela Esteves de Santana e Vitória Costa Bonfim, com o intuito de atender o Centro de Abastecimento e Distribuição de Insumos e Medicamentos. Ele foi implantado no dia 6 de maio de 2019 e o projeto é focado no serviço de recebimento dos medicamentos e insumos comprados. A partir de um estudo que media o tempo de descarga dos produtos, o perfil de frota e o tempo de entrega dos fornecedores, constatou-se que 66% dos fornecedores que chegavam no centro de abastecimento e distribuição de insumos e medicamentos encontravam filas para apresentação e descarregamento. Com os problemas evidenciados, as filas e a demora no processo, de acordo com uma das idealizadoras, Vitória Bonfim, a mão de obra ficava parada, pois os fornecedores esperavam sentados para realizar a entrega, visto que eles chegavam a hora e o dia que desejavam e muitas vezes não havia espaço para inspeção e alocação no estoque. Como mencionado anteriormente, o projeto é focado no serviço de recebimento dos medicamentos e insumos comprados. E a fim de melhorar e modernizar esses serviços, foi implantado o agendamento para atendimento aos fornecedores e consequente recebimento dos produtos. Com isso, outras tarefas burocráticas relacionadas ao recebimento dos insumos e medicamentos poderiam ser agilizadas e melhoraria a produção. De acordo com o coordenador do Centro de Abastecimento e Distribuição de Insumos e Medicamentos, o projeto permitiu maior fomento da produção, deu visibilidade à área técnica das programações de entrega e impôs um ritmo no recebimento das entregas nas unidades de saúde, a partir da possibilidade de previsão, pois eles tinham conhecimento de quais e quantas empresas receberiam naquele dia. Neste terceiro projeto, iremos analisar o trabalho realizado pelo Ministério da Saúde em parceria com o Hospital Sírio-Libanês. Foram atendidas 16 instituições desde o início do projeto, dentro de alguns estados: o Ceará, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Tocantins e o Distrito Federal. O projeto visa melhorar o atendimento no setor de emergência dos respectivos hospitais. Ele teve como início o ano de execução 2018, e permanece contínuo com o projeto do Ministério da Saúde.
Observando que um dos grandes problemas do setor de emergência dos hospitais e de reclamações é a sua demora no atendimento aos pacientes, observou-se que havia um longo período desde a entrada do paciente até o seu recebimento de alta, o que ocasiona muitas das reclamações. A partir disso, foi analisado qual seria o problema das superlotações das emergências, por meio de ferramentas como o DDoS, que mede a superlotação a partir de taxas de ocupação de leitos, número de leitos e tempo de entrada até alta, ou seja, o lead time do hospital. Tal observação demonstrou as dificuldades no atendimento dos pacientes daquele setor, e observou-se que o grande problema estava no grande fluxo de pacientes que entravam e não havia recursos humanos suficientes para atendê-los. Apesar de estarmos falando de 16 hospitais diferentes, a partir dos estudos, observou-se que um dos grandes problemas reais da emergência nos hospitais era o fluxo interno, a entrada desses pacientes pela porta central e o pouco número de pessoas para recebê-los. A partir disso, a solução proposta foi dividida em duas etapas. A primeira etapa, que consiste em visitar o hospital, levantar as dificuldades, a aplicação das metodologias e conceitos LEM, a capacitação das equipes. A segunda etapa é permanente e consiste de um conselho de qualidade que dura constantemente e faz diversas análises sempre. Entendendo e identificando que o tempo de atendimento era uma das maiores dificuldades e, na verdade, o gargalo da produção, sobretudo no momento de maior fluxo interno, realocou-se os recursos humanos para a emergência, nos momentos de maiores entradas do paciente, diminuindo as filas de espera e o tempo de atendimento. Entre os resultados obtidos nos 16 hospitais, se destacam principalmente dois: a diminuição de 45% do tempo de espera no primeiro atendimento médico e a redução de 37% do tempo total gasto desde a entrada do paciente até sua alta. Como esse trabalho tem por objetivo abordar temas de engenharia de produção em unidades de saúde, foi feita uma seleção de conceitos de produção que foram explorados ao longo da execução do projeto. Fluxograma consiste em uma representação das etapas que caracterizam o processo. Além de facilitar a compreensão, ele permite um olhar crítico sobre o processo como um todo e possibilita o estabelecimento das relações causa e efeito da linha de produção. Nesse projeto, o fluxograma foi feito para analisar as etapas do processo de atendimento de pacientes no ambulatório. A presença de filas de espera no processo indica que existe um possível gargalo na produção. Nas fábricas, isso pode ser observado quando há uma grande quantidade de peças aguardando processamento. No caso do ambulatório, como as filas eram observadas antes da impressora central, esta foi analisada como gargalo do processo. Por esse motivo, a solução proposta visou resolver esse problema. A impressora central era um dos gargalos do processo, uma vez que ela limitava a capacidade da produção, que nesse caso era o atendimento dos pacientes. Com a distribuição de mais impressoras, os processos foram descentralizados, o que aumentou a capacidade do processo. Lead time consiste no período de tempo que uma tarefa leva para ser concluída. Em uma fábrica, o tempo analisado pode ser desde a emissão de um pedido até a sua entrega. Já no ambulatório, o principal objeto de análise é o período que um paciente leva para ser atendido. Com a redução dos tempos de espera por material impresso e com o fim do deslocamento de funcionários, o lead time foi consideravelmente reduzido, o que gerou diversos benefícios, como maior competitividade, redução de custos e maior satisfação dos clientes. Primeiramente, abordando sobre os projetos apresentados, foram realizadas análises de estudo de casos em hospitais, que é como foi mostrado a dor do cliente, a análise do problema, as soluções propostas e os resultados. Ao final desse estudo, verificamos que é possível sim melhorar o processo com simples mudanças, que muitas vezes são imperceptíveis nas rotinas laborais, mas que fazem toda a diferença ao final do processo. Logo, a gente percebe a abrangência e a aplicabilidade da engenharia de produção e sua importância até em meios hospitalares e de gestões, melhorando cada vez mais os processos produtivos. Referências bibliográficas.